Os traumas da infância e as consequências na nossa vida adulta. Os primeiros anos da nossa infância são os anos mais importantes da nossa vida. Então, se você sofre de ansiedade, depressão, vícios, síndrome do pânico, entre outras doenças, você pode voltar na sua infância que você vai descobrir o que te feriu, o que te machucou e o porquê você hoje sofre com esses transtornos. Nossas experiências da infância, ou seja, os nossos traumas, nos possibilitam desenvolver determinadas doenças mentais. Por isso, é muito importante a maneira como olhamos um para o outro dentro da nossa casa, a maneira como tratamos, como falamos um com o outro dentro da nossa casa. Se nós, por exemplo, como pais ou como mães, quisermos criar filhos saudáveis, nós precisamos olhar para nós, olhar para as nossas dores, para as nossas feridas e cuidarmos dela. Nós vemos muitos pais presos em suas próprias dores, em suas próprias feridas, em seus próprios traumas e não dão conta de cuidar da sua criança interior. E com isso ficam presos em suas próprias sombras. Agora me diz, como esses pais poderão compreender as dores e as feridas dos seus próprios filhos? E aí o que acontece? Esses pais projetam essas dores e esses traumas nos seus filhos. Quando não cuidamos dos nossos traumas, do nosso eu adulto, nós repetimos padrões, pois estamos presos na nossa própria criança. Ou seja, foi difícil ser filho, foi difícil ser filha, hoje é difícil ser pai, hoje é difícil ser mãe. A nossa função paterna e materna exige que sejamos adultos conscientes, capazes de cuidarmos dos nossos próprios traumas. Muitas pessoas não querem acreditar que vivenciaram algum trauma na sua infância, pois acreditam que é algo muito pontual, quando na verdade não é. Mas afinal de contas, o que é um trauma? Todos nós temos segredos enterrados a 7 chaves no fundo de nossa alma. Trauma é algo que aconteceu, que nos doeu, que nós guardamos lá dentro de nós e que pode ser consciente ou inconsciente. Costumamos considerar como trauma apenas algo que aconteceu que nós consideramos que seja muito grave, como por exemplo uma catástrofe, um acidente grave. Nós chamamos esse trauma de trauma tipo 1. Porém, existe aquele trauma que é silencioso, aquele trauma do dia a dia, aquele trauma que vai acontecendo naturalmente, como por exemplo, um relacionamento abusivo, a ausência de um genitor importante, um abuso, maus tratos, doença crônica, violência verbal, uma violência física, um relacionamento traumático. Esse é o motivo pelo qual nós terapeutas costumamos perguntar tanto pela infância do paciente, porque é lá onde tudo acontece, é lá onde os traumas são armazenados, é lá onde tudo se constrói.